Boa noite, que Deus te abençoe. É uma honra muito grande estar podendo compartilhar com você e estar compartilhando comigo também uma palavra que tem abençoado a minha vida. E eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas quanto igreja e também quanto família do Senhor. Pastor Bertocchi, antes de eu falar do pastor Bertocchi, ilustrando isso que o pastor falou das crianças, né, em casa e abençoar, eu até enviei um vídeo para eles essa semana, que o dia de nós estarmos em casa, isso do Senhor está levando a gente para as nossas casas, tem tocado a vida dos nossos filhos. Você, papai e mamãe, pode falar amém comigo, se isso tem acontecido na sua casa, porque o Caio, essa semana, a gente comprou uma casinha para a nossa cachorrinha, e ele achou o canto dele orar, dentro dessa casinha. Ele colocou a cabeça dentro da casinha, e a gente achou que ele estava dormindo, e aí ele falou assim, eu falei, Caio, você está dormindo? Não, papai, eu estou no meu lugar de oração. E ele fez da casinha da Julie o lugarzinho dele orar. E eu falei, filho, então ora para o papai. E ali ele começou abençoando os vovôs, as vovós, o papai e a mamãe, os amigos da escola. E eu falei para ele, filho, por que aí? Ele falou, porque aqui é meu cantinho, né? Glória a Deus, porque nós temos que ter o nosso cantinho de oração, amém? Nós temos que ter o nosso cantinho de oração, um lugar onde nada nos distraia. Quando eu vi o Caio naquela posição, o Senhor falou comigo muito forte, que aquele local estava fechado, era uma casinha mesmo, né? Então os olhos dele não se desviavam nem para a esquerda e nem para a direita. Ele tinha um objetivo somente ali, era orar. Por isso que nós temos que ter o nosso lugar de oração. Não adianta ser na sala. Eu estava fazendo um curso semana passada, um curso administrativo, e o palestrante informou assim, você não pode fazer da sua mesa de refeição o seu escritório. Você não pode fazer do sofá da sua casa o seu escritório, porque tudo em volta irá te distrair. O que nós precisamos é ter uma área para cada coisa, uma área para cada situação que a gente vive. E se nós vivamos muito na oração, se a gente gasta um tempo com oração, com certeza um cantinho todo especial da nossa casa tem que ser preparado, para que a gente possa esquecer de tudo, não olhar para a direita e nem para a esquerda e se conectar com Deus. Amém? Meu filho me ensinou isso essa semana. E foi bênção demais para a minha vida, e eu quero linkar isso já com o que o pastor Bertocchi falou no domingo, da Semana da Adoração, onde ele disse que estava tendo um entendimento de que a pandemia não era algo sobre um vírus, que a pandemia era algo sobre Deus. Amém? Quem estava na Semana da Adoração aqui no domingo? Amém? Você aí que está na tua casa, levanta a tua mãozinha aí no YouTube, tá? Nós estávamos aqui, ou você aí, mas você que ouviu essa palavra, você vai lembrar que ele disse que para ele, a revelação do Senhor é que essa pandemia não era algo sobre um vírus, era algo sobre o que Deus estava querendo e fazendo em nós através deste tempo. E eu confesso a vocês que isso foi uma revelação tremenda para o meu interior. Porque muitas preocupações que nós tenhamos, muitas preocupações com o pai de família, muitas preocupações financeira, estrutural, no meu caso que sou um autônomo, se a clínica vai aumentar ou não vai, quando vai voltar à normalidade. Só que essa palavra normalidade não deveria existir no nosso vocabulário. Porque o normal das nossas vidas é viver para Cristo e é viver com Cristo. E se nós vivemos com Cristo, nenhum mal vai nos atingir. Ele vem sobre mim, mas ele não me atinge. Qual é a diferença disso? É que tudo que nós façamos, seja para glorificar o nome do Senhor. Sabe o que isso vai refletir na minha vida? A minha vida é testemunho vivo. E se ela é um testemunho vivo do Senhor, com certeza eu e você estamos guardados pelo papai. E é isso que o meu filho me ensinou, enfiando a cabeça dentro da casinha da cachorrinha. Que quanto mais nós nos chegarmos perto do nosso papai, sem olhar para a direita ou para a esquerda, nós estamos protegidos. Amém? Amém? Você crê comigo nessa palavra do pastor Bertocchi? Não é sobre um vírus, é sobre o que Deus está fazendo. Glória a Deus por isso. Amém, querido? Baixa tua cabeça, deixa eu orar com você mais uma vez. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade
de compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, aquilo que o Senhor tem falado comigo nesses dias. Pai, eu peço que seja o Teu Espírito Santo agindo através da minha vida e que as palavras que saiam aqui sejam para abençoar, Deus, as famílias que estão me ouvindo agora. Abençoar com a verdade do Senhor, abençoar com a Tua presença, abençoar com a Tua luz, abençoar, ó Deus, num tempo onde o normal para uma sociedade é ser um tempo difícil e de lutas, mas o normal para os que creem no Senhor é confiar e prosperar, porque nós somos Teu e o Senhor é nosso, Deus. Por isso nós Te damos toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Querido, abre a tua Bíblia já aí, deixa ela abertinha. Nós vamos ler lá João, mas eu quero que você deixe ela aberta aí. E eu quero compartilhar algo com você. Abra, por favor, em João. Aí a gente vai ler do 1, João 1, 12 e 13 primeiro, tá bom? Deixa ela aberta lá, mas eu quero falar com você sobre esses dias. O tema da minha palavra hoje é quem sou eu? E esse tema que o Senhor colocou no meu coração é visando a gente entender, sim, o tempo que nós estamos vivendo, mas é entender a identidade que nós temos em Cristo Jesus sobre esse tempo, neste tempo. Amém? Então, se você está anotando aí, coloca como tema da tua palavra, quem sou eu? Amém. Pessoal, a história traz para a gente hoje um relato de que nós estamos vivendo um tempo da sociedade chamado pós-modernismo. Tá bom? Esse pós-modernismo vem de 1980 para cá e tem tomado conta dos nossos dias. E os estudiosos falam que esse tempo hoje é um tempo onde que a tecnologia tomou tanto espaço das nossas vidas que a tecnologia tem roubado a convivência de um com o outro, de mim para o meu próximo. E essa convivência sendo roubada tem construído uma sociedade egocêntrica e, com certeza, uma sociedade individualista. E o interessante é que quando nós ouvimos o pastor Bertoc comentar isso, de que o Senhor estava nos levando para casa, como fazendo da nossa casa um núcleo de avivamento, ele estava falando assim, vocês se encontram separados já por uma sociedade ou por um tempo. Então, que esse tempo separado seja um tempo de fortalecimento, que esse tempo separado seja um tempo de enriquecimento do Senhor, de mais do Senhor, de um relacionamento mais íntimo com Deus. Porém, esse tempo pós-modernismo mostra uma enxurrada de informações que tem atingido desde a pré-escola, desde o nosso nascimento, na verdade, e por todo o crescimento da nossa vida, por toda etapa da nossa vida, através de televisão, jornal, através de internet, tudo aquilo que traz informação em nós, como seres viventes, buscamos essas informações, somos pegos por essas informações diariamente. Eles têm feito com que eu e você tenhamos uma mente para que o pós-modernismo fale assim, olha, tudo que você está ouvindo só é certo e errado se você quiser que seja certo ou errado. E o interessante de nós olharmos para isso é que ele está falando de uma forma socialista, de que você tem o poder de decisão para a sua vida do que é certo e o que é errado. Muitas coisas têm sido colocadas para as nossas vidas, e já ainda como crianças, de que a parte amoral, né? A moralidade que alguns anos atrás eram passado para as nossas vidas daquilo que era moral, ou seja, não é o pastor e a pastora, tá gente, tá bom? Aquilo que é moral, tá? Aquilo que seria correto, o tradicional para uma vida, não está certo. O que está certo é uma forma amoral. Que forma é essa? É a forma que você, Carol e Tasso, acredita que é certo para a vida de vocês. Não interessa o que o outro fala, interessa aquilo que vocês acreditam. E o interessante é que isso vem de afrontamento, vem bater naquilo que nós acreditamos, que é o cristianismo. Por que eu falo que vai contra o que nós acreditamos? Porque quando nós falamos que somos cristãos, somos pequenos cristos, somos parecidos com Cristo, nós estamos falando que a gente aceita e recebe os ensinamentos que o Senhor deixou para a gente, num livro que é atemporal,
que não é atual, não é agora, é atemporal. Ele foi o ontem, o hoje e será no futuro o livro verdadeiro e o manual de instrução para as nossas vidas, que é a Bíblia. E o interessante de quando nós pensamos nisso, é que isso vai contra ao pós-modernismo. O pós-modernismo fala que você pode definir tudo que tem para a sua vida. Mas a palavra do Senhor nos dá direcionamento de como sermos prósperos e termos uma vida abençoada. Sim ou não? Para você que está em casa, se você conseguir acessar e agora rapidinho o teu celular e colocar pós-modernismo, você vai olhar lá e vai ver que muitas das decisões é o eu no centro de tudo, o eu no centro, tomando para si tudo aquilo que ele quer como verdade. E sabe o que é interessante? A vida cristã é Jesus no centro das nossas vidas. Então, muito das influências que nós estamos tendo nos dias atuais é fazer com que eu e você percamos a essência do nosso cristianismo. O Senhor como centro das nossas vidas, direcionando as nossas vidas, cuidando de nós. E quando nós falamos sobre isso, então, nós temos a certeza de muitas pessoas se encontrarem perdidas, sem a sua identidade. A identidade das pessoas estão se perdendo. Elas não sabem quem são, elas não sabem para que existem, e nem para onde ir. Não, elas não sabem. E cada dia mais, pais de famílias que estão se encontrando perdidos, têm conduzido a sua família a lugar nenhum. Porque não tem um direcionamento, não tem uma certeza de que passos dar para conduzir a sua família na prosperidade. E nós fomos escolhidos por Deus para sermos prósperos. Nós somos filhos do Senhor, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, para termos prosperidade. Agora, por que nos dias atuais as famílias têm se perdido tanto? Porque têm deixado de ter Jesus Cristo no centro da sua família. E quando o pastor Bertoc colocou, na Semana da Adoração, ele falou que a nossa família teria que ser um núcleo de avivamento, sim ou não? Núcleo quer dizer centro. E nós só teremos o centro da nossa casa, sendo este avivamento, se Cristo governar tudo em nós. Então não tem como eu falar que o pós-modernismo faz parte da minha estrutura de vida hoje. Ela pode fazer parte de um conceito, de uma sociedade, mas que não me descreve. E aí eu quero alertar a mim e a você para tudo aquilo que nós estamos ouvindo através de informações, através de telejornal, através de internet, através de sites, tudo que é informação que tem sido jogado, falando assim, seja você o centro da sua vida. O centro da nossa vida precisa ser Cristo Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Joia. Então, eu sou filho de Deus. Estamos certos em dizer isso, mas por que tem se tornado difícil então viver esse entendimento? Porque as nossas cabeças têm olhado para a direita e para a esquerda e não têm colocado a nossa cabeça num cantinho fechado para ouvir só Jesus, para ouvir o Espírito Santo. Quando Jesus foi ao Pai, ele falou que deixava entre nós o quê? O Espírito Santo. E ele deixava para que esse fosse o Consolador, mas para que fosse aquele papo direto nosso, a nossa intimidade maior. Agora, o que acontece é que os nossos dias estão sendo tão atropelados que o nosso tempo em buscar e ouvir essa voz tem se tornado cada vez mais escasso. E o que acontece com isso? Involuntariamente, somos contaminados por esse pós-modernismo. Corremos
Corremos tentando achar as respostas, e tentando achar as respostas, assumimos a frente da nossa vida. E pela pequena explicação que eu te passei aqui agora há pouco, quando nós assumimos a frente das nossas vidas, não tem como. Nós tiramos alguém que deveria estar à frente das nossas vidas. Eu perguntei para o pastor agora há pouco aqui com o microfone desligado, se era até que horas, perguntei para ele se era até as 9h30, ele falou que não, que era só até 7h25. E eu falei para ele que essa era uma palavra que eu precisava construir um conceito, mas precisava ser uma série. E ele até falou comigo, não sei se foi verdade ou mentira, assim, se foi brincadeira ou não. Mentira não, né, pastor? Brincadeira ou não. Mas ele falou assim, então construa a série. E eu quero avisar ele de público que eu não vou conseguir terminar hoje, vou tentar terminar num outro momento. Porém, eu vou fazer só em 2 momentos, tá? Vou tentar chegar ao máximo até o slide 9 hoje, tá? Pessoal, então essa cultura pós-moderna tira Jesus do centro, e coloca o nosso eu no centro de tudo. Beleza? Ok. O que é uma frase constante de que diz sobre isso? Ela fala assim, pensa só numa frase pós-modernista, tá? Eu sou assim, e se quiserem conviver comigo, precisam me aceitar como eu sou. Essa é uma frase pós-moderna. Eu sou assim, não vou mudar. Quem quiser conviver, ter relacionamento comigo, que me aceite como eu sou. Pois não preciso de ninguém para ser feliz. Há uma batalha entre o tradicionalismo e o pós-modernismo. É o que eu disse. O tradicionalismo fala que nós temos que ter raízes. O pós-modernismo fala que você pode tomar a decisão da forma como você achar que é melhor. Porque gosto não se discute. Olha que frase do diabo. Gosto não se discute. Então você tem que aceitar. Como eu penso e como eu sou. Porque gosto não se discute. A geração atual nasce e cresce com uma visão, com uma imposição de uma visão amoral. Em todos os aspectos. Vamos lá. Você vai abrir comigo lá. Em João. Primeiro, na verdade, pessoal, eu só vou falar com vocês do versículo, depois a gente vai para João, tá? Então, quem eu sou? Precisamos entender nossa verdadeira identidade. Em Mateus 16, há uma conversa, e Jesus fala assim, e vós, quem dizes que eu sou? Mateus 16, 15. E no 16, Simão Pedro enfatiza que ele é o Cristo, filho de Deus. E o interessante é que quando nós pensamos nisso, a gente tem na cabeça imediatamente de que se nós aceitarmos a Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida, fala ali que nós deixamos de ser criatura e passamos a ser chamados de filhos. Olha que interessante. Então, abra comigo em João 10, a gente vai ler do 24 ao 30 e depois a gente vai voltar para João 1, tá? Você consegue projetar lá, Renan, isso aí? Consegue, Fabrício? João 10? Vamos lá, pessoal. João 10, 24 diz assim, ó. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creram. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem. Porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai
somos um. Olha que interessante. Ali em Mateus, Jesus pergunta quem ele era. E Simão responde que ele era o filho do Deus vivo. Aqui em João ele fala no versículo 30 que ele e o Pai são um. Olha essa ligação, pessoal, que Jesus está fazendo diretamente das nossas vidas com Deus. Quando ele fala que deixa em nós o Espírito Santo, ou seja, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, deixa para nós o Espírito Santo, faz uma ligação direta com Jesus e com Deus, com o Pai. O versículo 29 fala assim, ó, aquilo que o meu pai me deu, em algumas versões aí. Pega lá no 29, ó, e você vai ler, ó. Meu pai que as deu para mim. Em outras versões, aquilo que o meu pai me deu. E quando fala que nós somos cordeiros de Cristo, isso me vem à mente de que nós ganhamos do Senhor a paternidade e o direito de sermos prósperos, abençoadores, feitores da sua obra, testemunhas vivas na terra. E se a Bíblia é o manual das nossas vidas, então nós fugimos daquilo que é pós-moderno e vivemos sim no tradicional. E o tradicional do cristão é: Jesus tem o domínio da minha vida. E tudo que eu tenho foi quem? O meu Pai que me deu. E se é dele, não é meu. Mesmo que foi dado a mim, procede de alguém. E se procede de alguém, eu não tenho o direito de determinar tudo o que eu quero fazer, as coisas que eu quero acreditar, como eu quero fazer, como eu quero agir. Se você lembrar agora de quando você era filho, pensa um pouquinho de quando você era filho, todos nós somos filhos, mas quando você era lá adolescente, criança. Cauã, eu posso usar você de exemplo, tá? Será que eu posso usar o Cauã de exemplo? Sobre aquilo que você falou essa semana no grupo nosso? Pode? Tá? O Cauã falou assim, Tasso, nós temos um grupo, pessoal, de jogar um pouquinho de videogame, distrair um pouquinho a cabeça, e o Cauã falou assim, eu só posso jogar em setembro. Porque o meu pai me repreendeu e eu estou de castigo. E o interessante é que o Cauã não falou aquilo triste. E ele ainda terminou a frase falando assim, eu não vou fazer mais isso, então podem ficar tranquilo que depois de setembro eu vou poder jogar. Mas você sabe o que isso me traz? É que o Cauã reconhece o seu pai. E mesmo que o pai deu o videogame para ele, a responsabilidade sobre a vida do filho e também sobre o videogame que foi dado pelo pai é do Tássio e não do Cauã. O Cauã, como filho, se pensasse de uma forma pós-moderna, deveria falar assim, não, pai, você me deu o videogame. Então, já que você me deu, você não tem mais direito em falar nada para mim. Eu vou jogar assim, pronto, e acabou. Entende? Vivemos dias onde as nossas decisões de insubmissão e desonra têm nos afastado da identidade que Deus tem para nós. A identidade que o Senhor tem para nós é sermos filho. O DNA da nossa identidade, o primeiro número, se nós contássemos vários números da nossa identidade, o primeiro número e o mais importante dela seria que eu e você fomos chamados para sermos filhos de Deus. Agora, se você ainda não aceitou Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, aqui ou aí na sua casa, você precisa fazer isso correndo. Porque é a forma de você deixar de ser criatura e viver como filho de Deus. E buscar assim a prosperidade, as bênçãos que o Senhor tem para mim e para a sua vida. E no caso de você aceitar a Cristo, para a sua vida. E o interessante é que essa frase ali, que fala, e vós quem dizem que eu sou? Jesus falando. Eu quero fazer uma coligação dela e usar ela como se fosse a gente falando da nossa vida. Quem dizes quem sou?
quem eu sou para Deus? Quem eu sou? E 2 Coríntios 5,17 fala assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Olha que interessante, em Mateus 16, 15 e 16, né? Simão Pedro responde que ele é o Filho do Deus vivo, Jesus. Dá para ver aí? Ficou ruim? E embaixo, a ligação que eu faço é o eu. Eu sou quem? 2 Coríntios 5,17 fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu comecei falando de famílias estarem perdidas. Sim ou não? Famílias estarem buscando tomar as suas próprias decisões, tomando a vida delas e tendo elas no centro da sua própria vida, e estar se encontrando perdida. Se nós aceitamos Jesus Cristo e somos nova criatura, a gente não vive mais por aquilo que a gente acreditava, aquilo que já passou. Tudo em nós precisa ser novo. Começando o quê, gente? Se eu e você temos tomado decisões sozinhos, influenciados por este tempo, essa noite eu quero te encorajar a fazer uma oração, dizendo: Senhor, eu reconheço que por muitas vezes eu tenho tomado a rédea das minhas situações, tenho tentado tomar as decisões da minha vida, para onde ir, o que fazer e como seguir. Mas essa noite eu reconheço que a minha identidade é ter o Senhor como centro da minha vida. Então eu te entrego, Senhor. Te entrego os meus desejos, as minhas vontades, os meus medos, toda a culpa que eu carregue, todo o meu cansaço, toda a minha tristeza, pois eu reconheço que sou filho de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador e colocamos Ele no centro da nossa vida, vivendo sobre o manual atemporal que o Senhor nos deixou, fugindo de uma realidade amoral, para crer que o Senhor nos deixou instruções de como seguir e como fazer. Eu reconhecendo isso, toda culpa tem que ser deixada na cruz. Todo cansaço precisa ser deixado na cruz. Toda tristeza precisa ser deixado na cruz. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E João 1, que eu pedi para você abrir, 12 e 13, diz assim: mas a todo quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nossa verdadeira identidade está em ser filho, e isso abrirá o caminho da prosperidade sobre as nossas vidas. Um filho que honra o Pai. Um filho que busca no Pai conselhos, sabedoria. Um filho que não é rebelde, que não decide tomar as suas próprias decisões, que mantém o centro da vida dele, a vontade de Deus. João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é o pós-modernismo, é Cristo. Não é o eu, é Ele em mim. Não é a minha vontade, é o que Deus tem feito nesses dias. Eu ando triste, porque são dias difíceis e eu não sei o que fazer. Querido, deixa eu trazer uma verdade ao seu coração.
Eu e você não fomos chamados para saber o que devemos fazer. Fomos chamados para sermos filhos. E Ele saberá o melhor para as nossas vidas. É para isso que nós fomos chamados. A nossa identidade está nisso. Não seja mais você. Seja filho de Deus. Seja filho de Deus. Abra comigo em Romanos 8. Abra em Romanos 8. A gente vai ler do 11 ao 39, mas eu vou saltar pedaços dele, para que o nosso tempo não fique curto, tá bom? Então abra lá em Romanos 8. A gente vai ler primeiro do 11 ao 17, depois do 26 ao 28 e por fim do 31 ao 39. Mas eu quero encorajar você a ler toda essa passagem na sua casa. Romanos 8, de 11 a 39. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmão, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Fala comigo, querido. Filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Somos guiados pelo seu Espírito. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberão um espírito que os adotam como filhos. De novo, filhos. Por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Amém? Vai para o 26 lá. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Olha que lindo, gente. Nós não estamos fracos. Nós não estamos perdidos. Nós não estaremos cansados. Por quê? Porque se temos o Espírito de Deus, declarando que nós somos filhos de Deus, aqui está a resposta. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que tremendo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O Senhor vai agir a nosso favor a partir do momento que nós reconheçamos que Ele tem o domínio das nossas vidas. O Espírito Santo conduzindo as nossas vidas para a vontade dEle e não a nossa. É assim que toda fraqueza se vai. É assim que todo medo se vai. É assim que toda angústia, toda tristeza, toda confusão, toda incerteza se vai. Pois o Espírito de Deus coordena. Do 31 ao 39 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação?
ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estamos convencidos de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje, eu quero fazer com que a gente vá para duas partes da nossa identidade. A primeira dela é sermos filho. E como filho, recebemos o Espírito Santo do Senhor para direcionar a nossa vida. Mas a segunda dela é o amor que o Senhor coloca em nós. E eu falei que eu não vou conseguir passar porque eu quero abordar 6 pontos da nossa identidade. O fato de sermos filho, o fato de sermos amor, o fato de sermos construtor, o fato de sermos servo, o fato de sermos testemunhas vivas, que formam a identidade de todo aquele que nasceu de novo, que é nova criatura e vive para honrar e glorificar a Deus, amém? Então o primeiro delas é a gente ser filho, e o segundo delas é o amor. Fala comigo, eu sou amor. Amo-me e amo o meu próximo. Por que eu falei amo-me e amo o meu próximo? Porque o segundo mandamento é que amar ao próximo como a ti mesmo. Entende que tem esse a ti mesmo aqui? O fato de sermos filhos de Deus é sermos moldados segundo a sua vontade. E a vontade do Pai é que a gente ame o nosso próximo como a gente se ama. E o interessante daqui é que ele fala no primeiro assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Sou amor, pessoal. Tá? Se você pegar essa ênfase de Mateus 22, de 37 a 39, Jesus disse assim, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante, o Senhor nos leva a entender que amará a Ele, o nosso Pai, como filho, a gente ama o Pai sobre todas as coisas, pois Ele tem o domínio da nossa vida, amém? Agora, seguindo com isso, segundo com a construção da nossa identidade, nós temos que perceber que nós devemos amar ao próximo como a gente ama a nós mesmos. Aí você pode falar, mas está tão difícil até me amar. Só que se está difícil te amar, é porque você e eu precisamos ainda construir esse relacionamento com o Pai, na permissão do seu Espírito Santo tratar em nós o caráter de Cristo, amém? Quando Ele trata em nós o caráter de Cristo, Cristo morreu por nós em amor, levando sobre Ele todo o peso, toda a injustiça. Agora, a construção parte daqui, somos cordeiros de Cristo, porque o Senhor pede para que sejamos como Cristo. E se somos como Cristo, o que devemos fazer é nos entregar em amor. Isso começa com a visão de amor próprio. Como você se ama. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Mas logo na sequência ele fala, você precisa aprender a se amar. Para que eu possa fazer de você testemunha viva de amor ao próximo. E aí eu falo para você, quantas vezes a gente tem entrado numa espiral de tristeza, de dores, de angústia, por causa de um tempo que nós estamos vivendo, por causa de uma situação financeira, por causa de uma situação familiar, ou por causa de N situações que surjam durante o nosso dia, que tem feito você deixar de amar você mesmo. Agora, se você deixar de se amar, não tem como o Senhor te usar para amar o próximo. E esse é um pedido que Ele nos faz. Amar o próximo como a nós mesmos. Agora, quem promove isso em nós?
é o Espírito Santo de Deus. É o nosso relacionamento com Ele. Observe que amar o próximo está ligado a esse amor por nós, interno, um amor que chama de intrapessoal. Há um tempo atrás eu já ministrei uma palavra aqui sobre intrapessoal e interpessoal. A gente só consegue exercer o interpessoal, que é o relacionamento proximal, se o intrapessoal estiver ok. Porque se eu for exercer um relacionamento interpessoal com o intrapessoal não estando correto, não estando bem, o que eu vou fazer é contaminar a outra pessoa, é contaminar o meu relacionamento interpessoal, de forma que não agradará a Deus. Porque essa contaminação daquilo que não está certo em mim, e passa a não estar certo no outro por causa dessa conectividade, pode abrir uma brecha ao certo de destruir relacionamentos. Às vezes, nós estamos de cara virada com o outro, por situações tão pequenas, porque não estamos bem conosco. O nosso intrapessoal não está bem, então tudo que outra pessoa vai fazer ou falar pode me atingir. Há uma lacuna, uma brecha. E por isso que para mim esses 2 mandamentos se tornam muito importantes, os mais importantes dele na Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas, que vai permitir-me viver como filho e ser fortalecido pelo seu Espírito Santo. Sendo fortalecido pelo seu Espírito Santo, o meu intrapessoal é mudado para que eu possa exercer o meu interpessoal e abençoar o meu próximo. É assim que funciona. Faz parte da nossa identidade. Faz parte de quem nós somos quando reconhecemos Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos. Desta forma, passamos a ter um olhar de pai com o próximo. Sim ou não? Se o pai enche as nossas vidas, o meu relacionamento interpessoal é conectado com os olhos do Deus, do Pai. O que acontece com isso? Fica muito mais fácil o se doar pelo outro, porque eu entendo que da mesma forma como o Pai está me olhando, eu consigo olhar para o meu próximo. Desta forma, eu passo a exercer algo que nós falamos na primeira palavra do ano, que é uma generosidade genuína. É se desprender daquilo que eu acredito para me doar para o próximo. E o interessante, a gente tem lido alguns livros sobre mordomia financeira e mordomia de vida e tal, e quando a gente percebe que nada é nosso, é de Deus, a gente administra melhor, e a gente ouve do Senhor a porção correta para se doar, para dar. Pensa, faz um exercício rapidinho aí comigo. Pensa os homens, principalmente, se tem mulher que gosta de carro, aí pode pensar também. Mas pensa rapidinho, qual é o carro dos seus sonhos? Pensa aí. Nardelli, qual é o carro dos seus sonhos? Não, Nardelli. O novo, né? O novo, né, Nardelli? O 0 km, né? E você aí no YouTube, coloca aí no chat aí pra gente, tá? Coloca aí. Qual é o carro dos seus sonhos? Tássio, por favor, me ajuda. É o Corolla híbrido. Tá. Tá vendo, Nardelli? Tá? Ok? Zé, qual é o carro do seu sonho? Uma caminhonete. Já escolheu o modelo, ano, cor? Não? Começa a produzir sonhos certinhos, Zé, tá? Pastor, qual é o carro do seu sonho? Um Cerato. 0 ou seu? Por que eu estou perguntando isso, pessoal? Agora pensa assim que você tem o dinheiro para comprar o carro dos seus sonhos. Tá pensando aí, Tássio? Beleza? Tá bom? Aí no seu secreto com o papai fala assim, compra o carro e dá ele para o Tico.
Compra aquilo que você sempre sonhou para você e entrega para o Robertinho. É fácil? É fácil fazer isso, Tássio? Não é fácil. Mas o amor do próximo está ligado a Deus ser o nosso Pai e direcionar as nossas vidas. Se eu me amo de tal forma com que eu consiga amar o próximo, isso se torna fácil, palpável. Ser testemunhas vivas, estar ser filho de Deus, capaz de amar o próximo, porque eu permito o Senhor trabalhar em mim para gerar amor no meu coração. Somos testemunhas vivas nessa terra, indo na contramão desse mundo, que fala que nós devemos ser individualista, dono da nossa própria vontade e egocêntrico. E a contramão fala que nós temos que viver em família, matar a nossa vontade para viver a vontade de Deus sobre nós. De que forma? Amando a mim mesmo e o próximo, o meu irmão. São dias em que o intrapessoal, a nossa vida, tem tido a honra, o prazer e a liberdade de buscarmos mais intimamente, através do Espírito Santo de Deus, o nosso relacionamento com o Pai. São dias que nós seremos filhos com intensidade, confiando que o Pai vai direcionar as nossas vidas para o melhor. E quando Ele direcionar o meu coração, estará aberto a ouvir e a fazer. Os meus ouvidos abertos a ouvir e o meu coração aberto a fazer a vontade dEle. Estamos vivendo um pós-modernismo na nossa família, na nossa vida, ou um cristianismo. O cristianismo é atemporal. Nada mudou. O que eu e você estamos vivendo. Minha vida já foi entregue para o Senhor? Se já Ele está comandando a minha vida? Já posso ser chamado filho de Deus? Tenho permitido o Senhor tratar minha vida alinhando a forma de amar e de amar o próximo? Eu tenho permitido isso? São dias em que o Senhor tem nos levado para casa para alinhar a nossa vida à vontade dEle. Para que esse avivamento tão grande que a gente tem ouvido comece no intrapessoal, encha as nossas famílias, alcance os nossos próximos, as pessoas que estão próximas de nós, e inunde a terra. É assim que vai acontecer. O eu deixa a cena. O Espírito Santo assume o centro da nossa vida. Trabalha tudo que tem que trabalhar. Enche de amor o nosso intrapessoal para que a gente ame o próximo. Isso faz parte de 2 passos da nossa identidade. É só com esses 2 passos firmados sobre a rocha é que a gente vai conseguir exercer a função de construtor, de servo e deixar explícito que somos testemunhas vivas. Eu creio num tempo onde os nossos vizinhos serão contaminados com o amor de Cristo. Os meus já estão sendo.
Mas nós temos 2 do lado de lá para contaminar. E eu falo contaminar porque enquanto o mundo fala de um vírus que destrói, eu falo de uma contaminação que constrói. Essa contaminação constrói novas famílias. Se as famílias estão perdidas, serão reconstruídas pelo amor, que será transbordado através de mim e de você. Amém? Amém? Eu tenho conseguido ter paz em meio a tantas confusões, tantas informações erradas, tanto peso, tanta dor, tantas incertezas. Eu tenho conseguido ter paz. Eu não consigo concluir e te passar as conclusões dessa palavra de hoje, porque eu quero pedir a liberação, pastor, senão domingo que vem, num outro momento, de finalizar ela com as outras 3 etapas. Mas hoje, eu quero que eu e você, que a gente saia daqui com um pensamento. O Senhor tem exercido o governo e está sendo o centro da minha vida. E se sim, eu tenho permitido o Senhor tratar o meu intrapessoal, tudo o que precisa ser tratado, para ser transbordado desse amor aba, desse amor do papai, e assim poder abençoar o meu próximo. Então a minha conclusão para esse momento é, se você não está com Jesus no centro da sua vida, essa noite é uma hora de você fazer isso. Alinhar a sua vida com o Pai, alinhar a sua vida como filho, se entregando ao Pai. E se você tem Jesus no centro, tem permitido o Senhor tratar o mais profundo do seu interior, para que nesse molde todo, nesse mudar todo, o que transborde nas nossas vidas, na sua vida, é o amor. Porque o transbordar de Jesus por nós foi a morte de cruz por amor. O que eu e você precisamos fazer como cordeiros, como filhos, transbordar esse amor. Amém? Amém. Feche os seus olhos, querido. Eu quero orar sobre esse tempo. E sobre o entendimento de que somos filhos de Deus, separados para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo com um amor que transborde dentro de mim. Um amor que só o Espírito dele, só o Espírito Santo pode gerar. Pai, a minha oração essa noite é que o Senhor continue falando aos nossos corações. Falando com essa verdade que a gente leu em João, falando com essa verdade de Coríntios, ó Deus, onde somos nova criatura. Falando com a verdade de Romanos. Falando com essa verdade que liberta, que quebra as correntes, que derruba, Deus, todas as incertezas, que derruba todos os muros que foram criados, impedindo o Senhor de atingir o intrapessoal, de atingir o mais profundo, Senhor. Pai, a minha oração é para que os nossos corações sejam tão cheios deste amor, que o inimigo não usará situações, palavras, momentos que surjam através do próximo que anda conosco, para atingir as nossas vidas. Nós seremos fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, ao ponto de discernir todos os ataques do maligno, para quebrar, ó Deus, relacionamentos.
Nós queremos, ó Deus, nesses dias, buscar o Papai nosso com uma intimidade tão gigantesca, que esse amor transbordará em nós para atingir todos aqueles que caminharem com a gente, seja no nosso trabalho, seja no nosso estudo, seja, Senhor, na nossa família. Eu sei que a gente tem estado separados, mas eu creio, ó Deus, que nesses dias o Senhor tem feito os nossos vizinhos perceberem, ó Deus, esse amor em nós. O Senhor tem feito algo tremendo em nós. Pai, prepara as nossas famílias a ser o centro do avivamento do Senhor, a termos, ó Deus, um núcleo na nossa casa. E eu peço, Senhor, que vai mais profundo ainda, Deus, que o avivamento comece, Senhor, dentro de cada um da família, e que assim vai pegando fogo, ó Deus, em toda ela. Pai, o meu pedido é que o Senhor cesse todas as feridas que foi criado, ó Deus, por relacionamentos mal vividos, conflitos, que às vezes nós fomos atingidos por não estarmos tão preenchidos com o amor de Jesus Cristo. Pai, eu peço que o Senhor sonde cada um aqui, Deus, cada coração, para um alinhamento da Tua vontade, para a construção da identidade de quem nós somos. Somos filhos de Deus, chamados para amar o Pai sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Constrói esses dias, Senhor, em nossas vidas. Constrói, Deus, esses dias em nome de Jesus, Senhor. Amém.